Na busca pelo essencial, logo nos damos conta de nossa precariedade e da necessidade de um orientador ou de um mestre. Isso implica uma certa disciplina, pois espera-se que você confie no seu guia e siga incondicionalmente seus conselhos e suas instruções. No entanto, as coerções e as pressões sociais são tão grandes, os desejos e os medos pessoais tão poderosos, que a simplicidade da mente e da vontade, tão essenciais à obediência, simplesmente não acontecem. Como encontrar um equilíbrio entre a necessidade de um guru e a dificuldade em obedecê-lo cegamente? Tudo o que é feito sob a pressão da sociedade e das circunstâncias não tem muita importância, pois é em grande parte mecânico, uma mera reação a impactos. Basta se observar de forma neutra para se isolar totalmente de tudo que acontece. O que foi feito de modo impensado, cegamente, talvez venha a acrescentar a seu karma. Mas fora isso, é de pouquíssima importância. O guru exige uma única coisa: clareza e intensidade de propósito. Um senso de responsabilidade por si próprio. A própria realidade do mundo tem que ser questionada. Quem é o guru, afinal? Ele é aquele que conhece o estado onde não existem nenhum mundo, nem pensamentos sobre o mundo. Ele é o Mestre Supremo. Encontrá-lo significa alcançar o estado onde a imaginação deixa de ser tomada por realidade. Por favor, entenda que o guru representa a realidade, a verdade, aquilo que é. Ele é um realista na mais alta acepção do termo. Ele não pode e se recusa a entrar em acordo com a mente e seus delírios. Ele vem para conduzi-lo ao real. Não espere outra coisa dele. O guru que você tem em mente, aquele que lhe dá conselhos e instruções, não é o guru real. O guru real é aquele que conhece o real para além do brilho das aparências. Para ele, suas perguntas sobre obediência e disciplina não fazem sentido, pois, a seus olhos, a pessoa que você pensa ser não existe. Suas perguntas são sobre uma pessoa inexistente. O que existe para você não existe para ele. O que você dá por certo, ele nega de forma absoluta. Ele quer que você se veja como ele o vê. Então você não precisará mais de um guru para obedecer e seguir, pois você obedecerá e seguirá a sua própria realidade. Perceba que tudo que você pensa ser não passa de um fluxo de acontecimentos, que enquanto tudo acontece, vem e vai, você está só. Você é a única coisa que não muda, em meio ao mutável. Aquilo que em si é evidente, em meio a meras inferências. Separe o observado do observador e abandone as identificações equivocadas. Para encontrar a realidade, devemos descartar tudo o que representa um obstáculo. Por outro lado, a necessidade de sobreviver dentro de uma determinada sociedade nos força a tolerar muitas coisas. É necessário abandonar profissão e situação social para encontrar a realidade? Faça seu trabalho. Quando você tiver um tempo livre, olhe para dentro. O importante é não perder a oportunidade quando ela se apresenta. Se você for sincero, você usará todo o seu tempo livre. Isso é o bastante. Nessa busca pelo essencial e nesse descarte do supérfluo, haveria espaço para uma vida criativa? Por exemplo, eu adoro pintar. Será de alguma utilidade dedicar minhas horas de lazer à pintura? Faça o que fizer. Observe sua mente. Além disso, você terá que ter momentos de paz total e de silêncio interno, quando sua mente para por completo. Se isso não acontecer, nada será possível.
Se acontecer, o silêncio da mente dissolverá e absorverá tudo mais. Sua dificuldade está em querer a realidade e ter medo dela ao mesmo tempo. Você tem medo da realidade porque não a conhece. As coisas familiares são conhecidas. Você se sente seguro nelas. O desconhecido é incerto e, portanto, perigoso. Mas conhecer a realidade é estar em harmonia com ela. E na harmonia não há lugar para o medo. Uma criança pequena conhece seu corpo, mas não as distinções baseadas no corpo. Ela simplesmente é consciente e feliz. Afinal, foi para isso que ela nasceu. O prazer de ser é a forma mais simples de amor por si mesmo, que mais tarde se transformará em amor pelo ser. Seja como uma criança, em quem nada se interpõe entre o corpo e o ser. Nela, o ruído constante da vida psíquica está ausente. No profundo silêncio, o ser contempla o corpo. É como um papel em branco, onde nada ainda foi escrito. Seja como essa criança, em vez de tentar ser isso ou aquilo. Fique feliz em ser. Você será uma testemunha plenamente consciente do campo da consciência. Mas não deve haver sentimentos ou ideias se interpondo entre você e o campo. Contentar-se com simplesmente ser parece uma maneira muito egoísta de passar o tempo. Uma magnífica maneira de ser egoísta. Não hesite em ser egoísta, abrindo mão de tudo que não seja o ser. Quando você ama o ser e nada mais, você vai além do egoísmo e do altruísmo. Todas as distinções perdem o sentido. O amor por um único e o amor por todos se fundem no amor puro e simples, dirigido a ninguém negado. Permaneça nesse amor. Vá cada vez mais fundo nele. Investigue a si próprio. E ame essa investigação. E você solucionará não apenas seus próprios problemas, mas os problemas de toda a humanidade. Você saberá o que fazer. Não faça perguntas superficiais. Aplique-se unicamente aos fundamentos, à raiz mesma de seu ser. Haveria uma maneira de eu acelerar minha realização? Claro que sim. Quem irá acelerar? Você pode fazer isso por mim? Nem você o fará, nem eu. Apenas acontecerá. O próprio fato de eu ter vindo aqui é prova disso. Essa aceleração se deve à Companhia Santa? Quando parti da última vez, eu esperava voltar, e voltei. Agora estou desesperado por ter que retornar em breve à Inglaterra. Você é como uma criança recém-nascida. Ela já existia antes, mas não tinha consciência de seu ser. Na hora de seu nascimento, todo um mundo surgiu à sua volta, e com ele a consciência de existir. Agora tudo o que você tem a fazer é crescer em consciência, nada mais. A criança é o rei do mundo. Quando ela crescer, ela tomará posse de seu reino. Imagine que na infância ela tenha ficado gravemente enferma e que um médico a tenha curado. Isso significaria que o jovem rei deve seu reino ao médico? Talvez apenas como um dos fatores em questão. Houve tantos outros, tanta coisa contribuiu, mas o fator principal, o mais decisivo de todos eles, foi o fato dele ter nascido filho de um rei. Da mesma forma, o guru pode ajudar, mas a principal ajuda vem do fato de que trazemos a realidade dentro de nós. Ela irá se afirmar. Sua vinda até aqui, sem dúvida, ajudou.
Mas essa não é a única coisa que o ajudará. A principal é o seu próprio ser. Sua sinceridade é prova disso. O fato de eu ter uma carreira contradiz minha sinceridade? É como eu já disse, contanto que você se permita muitos momentos de paz, você poderá, com toda segurança, praticar sua honrada profissão. Esses momentos de quietude interior irão destruir todos os obstáculos, sem dúvida alguma. Não duvide de sua eficácia. Tente. Mas eu já tentei. Nunca fielmente, nunca com firmeza. De outra forma, você não estaria fazendo essas perguntas. Você pergunta porque não está seguro de si. E você não está seguro de si porque nunca deu atenção a si mesmo. Apenas às suas experiências. Interesse-se por si mesmo, mais que por qualquer experiência. Esteja consigo mesmo. Ame-se a si mesmo. A segurança última só é encontrada no autoconhecimento. O principal é a sinceridade. Seja honesto consigo mesmo e nada o trairá. Virtudes e poderes não passam de sinais, de brinquedos de crianças. Eles são úteis no mundo, mas não o tiram do mundo. Para ir além, você precisa de imobilidade alerta, de atenção silenciosa. O que acontece então com o nosso ser físico? Enquanto você tiver saúde, você viverá. Essa vida de imobilidade interna não afetaria a saúde? Seu corpo é comida transformada. Tal como for sua comida, grosseira ou sutil, será sua saúde. E o que acontece com o instinto sexual? Como ele pode ser controlado? Sexo é um hábito adquirido. Vá além. Enquanto você estiver centrado no corpo, você será prisioneiro de comida e sexo, medo e morte. Encontre a si mesmo e liberte-se. Agora, deixe-me ouvir o seu amigo. De onde você veio? Acabo de chegar do Sri Ramanashram, onde passei 7 meses. Que práticas você seguiu no ashram? Na medida do possível, eu me concentrava no quem sou eu. De que maneira? Verbalmente? Nos meus momentos livres, ao correr do dia. Às vezes eu murmurava para mim mesmo: quem sou eu? Eu sou, mas quem sou eu? Outras vezes eu o fazia mentalmente. De vez em quando me vinha um sentimento bom, ou eu entrava num clima de felicidade serena. Em termos gerais, eu tentava ficar quieto e receptivo, mais que trabalhar em experiências. O que exatamente você sentia quando entrava no clima certo? Um sentimento de quietude interna, paz e silêncio. Você se notou caindo em inconsciência? Sim, às vezes, por períodos muito curtos, mas em geral eu apenas ficava quieto, interna e externamente. Que tipo de quietude era essa? Algo próximo ao sono profundo, embora consciente? Uma espécie de sono desperto? Sim, um adormecimento alerta. O mais importante é estar livre de emoções negativas, desejo, medo, etc. Os 6 inimigos da mente. A partir do momento em que a mente se livra deles, o resto vem facilmente. Tal como um pano mergulhado em água e sabão se torna limpo, a mente se purifica na corrente do sentimento puro. Quando você fica quieto e se observa, coisas de toda espécie podem vir à tona. Não faça nada, não reaja a elas. Da mesma forma que elas vieram, elas irão embora por si mesmas. Tudo o que importa é a atenção, a consciência total de si mesmo, ou melhor dizendo, da própria mente. Por si mesmo, você quer dizer o eu cotidiano? Sim, a pessoa, que é a única coisa objetivamente perceptível. O observador está além da observação. O que é observável não é o ser real. Posso sempre observar o observador, num ciclo sem fim.
Você pode observar a observação, mas não o observador. Você sabe que é o observador último por intuição direta, não por um processo lógico baseado em observação. Você é o que é, mas conhece o que você não é. O eu é conhecido como ser, o não eu é conhecido como transitório. Mas, na verdade, tudo está na mente. O observado, a observação e o observador são construções mentais. Apenas o ser é. Por que a mente cria todas essas divisões? Dividir e particularizar são da própria natureza da mente. Não há mal em dividir, mas a separação vai contra os fatos. As coisas e as pessoas são diferentes, mas não separadas. A natureza é una, a realidade é una. Há opostos, mas não oposição. Percebo que por natureza sou muito ativo. Aqui me aconselham a evitar a atividade. Quanto mais eu tento me manter inativo, maior se torna um impulso a fazer alguma coisa. Isso não apenas faz com que externamente eu haja, mas também que internamente eu lute para ser algo que por natureza não sou. Não haveria um remédio para esse impulso ao trabalho? Há uma diferença entre trabalho e mera atividade. A natureza inteira trabalha. Trabalho é natureza. Natureza é trabalho. Por outro lado, a atividade baseia-se em desejo e medo, na sede de possuir e desfrutar, no medo da dor e da aniquilação. O trabalho é feito pelo todo, para o todo. A atividade é feita pela pessoa, para a pessoa. Haveria um remédio para a atividade? Observe-a e ela cessará. Use cada oportunidade para lembrar a si mesmo de que você é prisioneiro, de que tudo o que acontece a você se deve ao fato de sua existência corporal. Desejo, medo, dificuldades, alegria, nada disso pode surgir, a não ser que você esteja lá, para que eles surjam a você. No entanto, tudo o que acontece aponta para a sua existência como um centro de percepção. Ignore as indicações e tome consciência daquilo que elas indicam. É bastante simples, mas tem que ser feito. O importante é a persistência, que faz com que você retorne sempre a si mesmo. Acontece muito de eu entrar em estados de absorção profunda em mim mesmo, mas sempre de forma imprevisível e passageira. Não sinto estar no controle desses estados. O corpo é uma coisa material e precisa de tempo para mudar. A mente não passa de um conjunto de hábitos mentais, de modos de pensar e sentir, que para serem mudados têm que ser trazidos à tona e examinados. Isso também leva tempo. Apenas tome a decisão e persevere nela. O resto cuidará de si próprio. Pareço ter uma ideia clara do que tem que ser feito, mas me vejo ficando cansado e deprimido e procurando companhia humana, desperdiçando assim o tempo que deveria ser dado à solidão e à meditação. Faça o que tiver vontade. Não se violente. A violência o tornará duro e rígido. Não lute contra o que você vê como obstáculos no caminho. Apenas se interesse por eles. Observe-os, examine-os, indague. Deixe que qualquer coisa aconteça, boa ou ruim. Mas não se deixe submergir no que acontece. Qual é o propósito de ficar lembrando a mim mesmo o tempo todo de que sou o observador? A mente tem que aprender que, para além da mente móvel, há o pano de fundo da consciência, que não muda nunca. A mente tem que conhecer o verdadeiro ser, respeitá-lo e parar de ocultá-lo, como a lua oculta o sol durante um eclipse solar. Perceba apenas que nada que seja observável ou experienciável é você, ou limita você. Não dê atenção ao que não é você.
O que acontece com a identidade da pessoa quando ela morre? Você concorda que ela continua em outro corpo? Ela continua e não continua. Depende de como você encara a questão. O que é identidade, afinal? Continuidade na memória.